Matar é superficial demais. Segundo Marshall Rosenberg, autor do livro Comunicação Não Violenta, ele diz que matar, roubar, causar uma injúria em alguém é superficial demais para mostrar o que realmente está se passando dentro daquela pessoa. Muitas vezes podemos utilizar uma estratégia de ferir alguém para que a pessoa de alguma forma passe pelo sofrimento que a gente está passando. Mas a verdade é que a gente não vai conseguir trazer à consciência dessa pessoa o que realmente está se passando dentro de nós, quais são as nossas necessidades e os nossos reais sentimentos em relação a essa situação. A comunicação não violenta é uma linguagem muito mais poderosa para realmente fazer a outra pessoa refletir o que se passa dentro de nós. E aí sim, a gente vai ter muito mais possibilidade de termos as nossas necessidades atendidas. Sabe quando você está com aquela raiva daquela pessoa? Sabe? Quando aquela pessoa te irrita? Então, é sobre isso que eu vim falar hoje. Marshall Rosenberg, psicólogo norte-americano, ele traz algumas formas da gente lidar com a raiva. Então, ele diz primeiro para a gente, sabe, separar o joio do trigo? Separar o que realmente nos deixa com raiva ou o que ele fala para a gente separar as situações. Uma coisa é o gatilho ou estímulo para causar a nossa raiva, e a outra coisa é a causa da raiva. São coisas diferentes. Marshall trabalhava em vários ambientes, e um deles era em presídios. E uma vez, conversando com um detento sueco, que estava com muita raiva, ele perguntou: por que você está com raiva? E ele respondeu: porque eu fiz um pedido de um curso profissionalizante e faz 3 semanas que eles não me respondem. Por isso que eu estou com raiva. O Marshall já gostou dessa resposta, porque realmente é uma resposta descritiva do que aconteceu. Diferente se ele falasse assim, o detento: eu tô com raiva porque esses funcionários são uns insensíveis, são uns folgados. Porque isso seria uma interpretação dele, e isso atrapalha ainda um pouco mais no discernimento do que realmente está acontecendo. Mas ele respondeu: porque eles não responderam ao meu pedido. Só que o Marshall entende que isso, na verdade, não foi a causa da raiva, foi o gatilho. Foi o que acionou esse estado de raiva. Quando a gente está com raiva, a sugestão é que a gente olhe para dentro de nós mesmos e veja o que está acontecendo. Nós temos algumas escolhas aí para fazer e que podem levar a algum resultado. Então vamos lá. Eu posso primeiramente entrar em contato com o que eu estou sentindo ou da forma como eu estou interpretando para mim uma situação. Então no caso do prisioneiro sueco, ele poderia interpretar como uma rejeição o fato dele não ter sido atendido no pedido do seu curso ainda. E isso poderia causar mágoa, desesperança e não raiva. Um outro aspecto que ele poderia pensar é sobre os porquês. Por que o funcionário ou os funcionários envolvidos não estão respondendo a esse pedido? Será que tem muita demanda de trabalho e eles estão cansados, eles estão precisando até de mais tempo para poder resolver toda essa demanda? E aí, nesse caso, o prisioneiro nem teria muitos sentimentos em relação a isso. Agora, um terceiro aspecto, e que realmente é o combustível da raiva, é quando a gente pensa que as pessoas não deveriam fazer determinada coisa porque fazer determinada coisa é errado, porque elas fazem determinada coisa por maldade, e aí a partir daí
a gente começa a ter um combustível dessa raiva. E aí fica um exercício que o Marshall pediu para um prisioneiro fazer e que eu também sugiro que você faça quando você estiver com raiva. Diga a seguinte frase para si mesmo: eu estou com raiva porque eu estou me dizendo que... Então, quando o Marshall fez essa pergunta, e aí você completa. Quando o Marshall fez essa pergunta para o prisioneiro, ele respondeu: eu estou com raiva porque eu estou me dizendo que esses homens que precisam me responder sobre esse curso deveriam ser mais justos com os seres humanos. Então ele está realmente entrando no julgamento e é por isso que ele está com raiva. E aí o prisioneiro fala para o Marshall: mas então você está me dizendo que é errado pensar dessa forma? E o Marshall falou assim: não, eu não estou dizendo que você está errado. Eu apenas quero que você tome a consciência de quais pensamentos estão te levando a sentir raiva. A verdade é que essa história termina, ele começa realmente a conversar de uma maneira mais aprofundada com o prisioneiro e chega num ponto que o Marshall fala que ele vê no semblante dele uma tristeza tão grande que ele nunca tinha visto em nenhum ser humano. E ele pede para dar um tempo, que ele não queria conversar com o Marshall mais naquele momento. E tudo bem, e o Marshall continuou com o seu trabalho dentro do presídio, até que depois de umas 3 horas, mais ou menos, ele voltou e falou o seguinte para ele. Ele falou: Marshall, eu entendi o que você quis dizer, e a verdade é que se eu tivesse te conhecido há 2 anos, eu não teria matado o meu melhor amigo. Então fica essa reflexão sobre os nossos pensamentos e o quanto eles podem contribuir ou não para o nosso estado de raiva. Um forte abraço.